Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Olha, essa frase, dita por Arquimedes lá antes de Cristo, ela é tão poderosa e tão atual que nós podemos traçar um paralelo dela aqui no mercado financeiro e principalmente no mundo das opções. Esse mundo que a gente tramita aqui fazendo operações com opções. Alavancagem, se feita de maneira correta, se feita de maneira vitoriosa, pode catapultar os teus resultados e levar você muito mais rápido no ponto onde você quer chegar. Porém, nós temos que conversar sobre esse assunto, tá? Alavancagem é um assunto delicado, um assunto que às vezes é limítrofe entre você ter sucesso ou ter fracasso. Eu até reluto de falar sobre alavancagem aqui no Quero Taxa Opções, porque eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, principalmente quando estamos conversando e tentando passar alguma coisa para as outras pessoas. Mas está na hora. Vamos conversar sobre alavancagem no vídeo de hoje. E eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo como alavancar, o que pode fazer e o que não pode fazer, o que é mais importante, tá? Principalmente no mundo das opções, onde temos tantos relatos de pessoas que quebram e são retiradas do mercado. Fique comigo então até o final desse vídeo. Hoje falaremos de alavancagem. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos sobre o mercado financeiro, principalmente falamos sobre o mercado de opções. Essa ferramenta fantástica que nos ajuda muito na nossa caminhada rumo à nossa liberdade financeira. Então vamos lá. Alavancar ou não alavancar, eis a questão. E meu Deus do céu, eu comecei com Arquimedes, agora estou emendando para Shakespeare, aonde nós vamos parar. Nós precisamos conversar sobre esse negócio de alavancagem. Alavancagem é um assunto muito delicado. É um assunto que tem que ser utilizado de maneira muito consciente no mercado de opções. A alavancagem, se bem feita, pode te ajudar. A alavancagem, de maneira indiscriminada, vai te quebrar. E dá para a gente afirmar categoricamente que aquele viciado em alavancagem vai quebrar porque nós, como seres humanos, somos gananciosos. O camarada começa alavancando pouco, começa a dar certo e ele vai alavancando cada vez mais. 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Começa a alavancar de uma tal maneira que se der errado uma vez, ele já é tirado do jogo. Tá bom, mas a ideia aqui não é fazermos um vídeo terrorista, tá? A ideia aqui é conversarmos sobre alavancagem de uma forma muito responsável. Mesmo porque existe até uma escola, existe uma linha de raciocínio que diz o seguinte: no mercado de opções, se você não estiver usando a alavancagem, você está subutilizando o poder das opções. Ou seja, existe um nível de alavancagem que ele é saudável. Definir esse nível é o que nós vamos tentar hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês como eu faço quando eu estou operando alavancado. Quem sabe faz sentido para você. Mas antes disso, para você que está começando, saiba que o Quero Taxa Opções já tem seu treinamento e é um método top. Uma série de videoaulas onde eu apresento uma maneira bastante serena, uma maneira bastante recorrente para ganhar dinheiro aqui no mercado de opções. Então eu vou deixar o link para o treinamento fixado no primeiro comentário, na descrição do vídeo e também tem um QR Code que apareceu aí na tela, tá? Dá uma olhada lá no material, tá muito interessante. Vamos então começar a falar de alavancagem para a gente entender onde está o risco desse troço. Vamos começar a falar mais de perto. De cara, eu já digo para você o seguinte: o maior risco é na venda. Na compra, a corretora já nos protege, porque para você comprar alguma coisa, você tem que ter o capital na mão. O próprio home broker da corretora vai te travar e não vai deixar você fazer grandes besteiras. O comprador de opções pode sim perder todo o seu capital.
principalmente se esse camarada começar a fazer compras e começar a fazer preço médio em suas compras. O que pode acontecer com esse cara, né? Afinal de contas, ele está comprado, é ele errar um movimento e ele perder tudo. Quebrar porque perdeu tudo. Ele pode zerar a sua conta. Normalmente isso não acontece, porque o sistema de risco das corretoras, quando vai chegando em 70% ali, já capa você de todos os seus investimentos e expurga você. Tá? Mas o comprador pode, no máximo, perder todo o seu capital. Então, mesmo quando ele não está alavancado, né? Que é difícil você ficar alavancado, comprado, o máximo que pode acontecer é você ficar zerado. Agora, o risco, aqui, ó, esse risco aqui, ó, é para o vendedor de opções. E é aqui que nós vamos conversar. Porque o vendedor de opções, ele pode se alavancar de acordo com as garantias que ele tem e o notional daquela operação, ou seja, aquilo que ele está vendendo, né, e aquilo que ele está assumindo de compromisso, o notional da operação, ser muito maior que o capital dele. E aí o camarada quebra a conta e ainda sai devendo para a corretora. Aí sim é um problema muito grande. Então, como que nós vamos fazer para determinar aí esse nível de alavancagem? É isso que eu vou tentar discutir com vocês aqui, uma ideia de como tentar fazer isso da maneira mais racional possível. E nós vamos começar o seguinte, ó, nós vamos começar fazendo um estudo na Petrobras. Depois vamos escolher uma opção e depois, com a ajuda do Excel, nós vamos tentar estabelecer limites. Então, é assim, ó, Petrobras na tela. Então, antes da gente começar aqui, deixa eu dizer o seguinte. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Porque o Taxa Opções não faz recomendações. Isso aqui é um estudo para tentarmos determinar níveis de alavancagem que podem ser mais sustentáveis a longo prazo. Eu não estou recomendando nenhum tipo de investimento. O que nós vamos fazer, então, nesse nosso estudo, é imaginar alguém que tem um capital de R$10.000 para comprar Petrobras. A ação mesmo, tá? Não estou dizendo a opção. Alguém que tenha interesse de comprar Petrobras com R$10.000 e que esteja disposto a arriscar neste trade 5%. Ou seja, você tem R$10.000 para você aplicar e você poderia perder, então, R$500, que é 5% desses 10.000. Pois bem, isso nós vamos colocar ali numa tabela para a gente fazer essa jogada, tá? Para a gente alavancar de forma coerente, o resultado da nossa alavancagem com opções deveria também ser dessa mesma linha. Se você conseguisse alavancar e você perder os mesmos 5%, ou seja, os mesmos R$500, você não está fazendo nenhuma loucura. Né? Você está colocando 5% do teu capital em risco. E aí essa pessoa poderia fazer o seguinte, ó, eu vou então vender uma put aqui de Petrobras, vamos imaginar uma venda de uma put de Petrobras abaixo dessa linha aqui, ó, que já foi um topo aqui, já foi um fundo aqui, isso aqui pode ser, aqui também, ó, já foi topo, isso aqui pode ser uma linha de suporte, né? Então em torno aqui de R$35, então vamos vender aqui, ó, R$35,40, vamos escolher uma put abaixo desse R$35,40, imaginando que essa put estaria protegida por essa zona aqui, tá? Será que tem alguma coisa? Eu acho que tem. Deixa eu jogar aqui na tela a grade de opções.
Tá bom, então eu estou com a grade aqui, né, da Necton, aqui minha conta na BTG, Petrobras aqui, escolhi um vencimento 21/3, que é o próximo vencimento, que tem 28 dias úteis. O lado de cá são as calls, o lado de cá são as puts. Vamos nos concentrar aqui neste lado das puts e procurar o strike abaixo de 35 e tanto ali, ó. Então tá aqui, ó, 35,16. Esse strike aqui é o que nós estamos procurando, ó lá. 35,16. Ele foi negociado por último aqui a 0,37, um delta de menos 0,22, ou seja, isso aqui tem 22% de chance de dar exercício. Uma venda de put nessa região aqui teria quase 80% de chance de dar certo. Vamos pegar esses valores e colocar então na planilha. Olha só. Bom, agora eu vou precisar da tua atenção aqui, tá? Porque o que nós vamos fazer é tentar estabelecer uma relação entre um trade de ações e um trade de opções para definirmos limites de alavancagem. E o que nós vamos fazer é o seguinte, é aquilo que nós comentamos lá, alguém que hipoteticamente tem um capital de 10 mil, que quer comprar ações da Petrobras a R$ 36,58, e aí então, fazendo a conta aqui, a gente vê que seria possível a compra de 273 ações da Petrobras. Se esse cara estabelece um stop, um limite de perda de 5%, esse trade do cara poderia dar errado em R$ 500. Vamos transportar isso agora para as opções. E o que nós fizemos? Deixa eu reexibir aqui. O que nós fizemos foi o seguinte, nós escolhemos então essa Petro O37, um strike 35,16, que era ali abaixo daquela zona de suporte, né? Que a gente imagina que Petrobras vai ficar então acima desse valor, o que faria com que essa put aqui permanecesse OTM, né? E esse trade de venda de put desse certo. Com esse strike aqui e os 10 mil que a gente tem, seria possível fazer uma venda coberta de 284 puts. Tá? A gente sabe que isso aqui é impossível, né? Nós não conseguimos vender 284, mas nós conseguimos vender 200. Aqui 200, o que seria uma venda coberta. Isso aqui daria o seguinte resultado. O prêmio era 0,37, que foi o último valor negociado. 200 vezes 0,37 dá um valor recebido de R$ 74. Dividindo 74 pelos 10 mil, que seria o capital, né, que nós estamos imaginando, teria uma taxa de 0,74. Perceba que eu não estou fazendo aqui o capital em cima dos 200, né? Eu estou fazendo essa conta aqui em cima dos 10 mil. Ok. Isso seria um trade de venda coberta. Se desse errado, o máximo que poderia acontecer seria assumir então a compra de 200 Petrobras a R$ 35,16. Mas poderia ainda fazer rolagem, fazer qualquer tipo de coisa. Se fosse para esse campo da rolagem, imaginando que esse cara não quer assumir isso aqui, a rolagem que eu estou colocando seria o valor dobrado desse 0,37. Imagina que a Petrobras então começa a cair e quando a ação cai, a put sobe de preço. Quando isso aqui dobrar, ou seja, o prejuízo tiver dobrado, está na hora de fazer uma rolagem. Você rola para o próximo mês, né? Essa rolagem aqui normalmente é positiva e você tem mais tempo para esse trade dar certo. Porém, se isso continua dando errado, se Petrobras continua caindo, tá? Até R$ 2,50 seria o valor da perda de R$ 500. Ou seja, para dar errado esse negócio, a put teria que sair de 0,37 para 2,50, ou seja,
Veja como é extensa essa queda, né? E aí teríamos 200 vezes 2,50, R$ 500, está na hora de estopar isso aqui, perdendo a mesma coisa, ou seja, os 5% desse capital. Agora nós vamos fazer o seguinte. Quanto mais a gente colocar a venda de put, mais prêmio nós vamos receber. Só que menos nós precisamos que essa put oscile o seu valor para chegar nos R$ 500 de perda máxima. Perceba, vamos dobrar aqui, ó. Com 400 puts vendidas, já não é mais possível, né? 400 vezes 35, você já está alavancado aqui nesse caso. O valor é dobrado, você ganha R$ 148, você ganha 1,48 de taxa. O valor da rolagem seria o mesmo, com 74 está na hora de se defender e rolar. Mas o valor do stop é 1,25. Ele diminuiu. Ou seja, se Petrobras começa a cair, se Petrobras sai, né, se essa put sai de 0,37 para 1,25, você já está tendo R$ 500 de perda. Está na hora de assumir esse prejuízo e partir para outra. Esse trade não deu certo. E precisa fazer isso porque aqui já existe um problema. Se isso começa a aumentar, você não tem como honrar isso aqui no final. Você começa a virar passageiro do mercado, né? E a gente não deve ficar passageiro do mercado. A gente tem que tomar as decisões antes do pior acontecer. Se isso aqui alavancar mais ainda, vamos colocar aqui 1.000, por exemplo. Tem tanta gente que vende 1.000 aí indiscriminadamente. O prêmio é ótimo, ó. 3,70, você ganha R$370, 3,70% naquele delta, né? Seria um delta que a gente tem 80% de chance de dar certo, né? Pelo que a gente viu ali. Mas olha aqui que estranho aqui, ó. Nem a rolagem daria mais para fazer, porque se sair essa put de 37 centavos para 50 centavos, você já tem o 500 de prejuízo, R$500 de prejuízo. Tá? E de 37 para 50 centavos é muito rápido de acontecer. O problema se dá quando as pessoas vendem, por exemplo, isso aqui, né, de maneira alavancada, como nós estamos vendo aqui, e não pensa nesse limite. Pensa que isso vai dar certo. Pensa que uma hora o papel vai voltar. E aí o papel não volta e vai chegar no vencimento e você deveria ter, então, R$35 mil, né, que seriam 1.000 vezes 35, para assumir essa venda de put que você fez e você só tem R$10 mil para fazer essa operação. Isso aqui tem toda a pinta de coisa que dá problema. Quanto mais nós alavancarmos aqui, mais complicado vai ficar essa situação, limite aqui de perda de R$500. Tá? O nível que você vai colocar aqui eu não sei, mas tem que ser um nível aqui que seja condizente. Por exemplo, nesse estudo aqui, vamos fazer uma outra chance aqui. 500 puts vendidas. 1,85 de taxa. A rolagem se dá de 37 quando chegar em 74. Agora, o stop da operação de 74 para R$1. Quando chegar em R$1, a gente tem que sair da operação perdendo 500. Percebe? Existe sempre uma relação aqui. Quanto mais alavancado você tiver, mais complicado é teu trade. Quanto menos alavancado você tiver, menos complicado é teu trade. Porém, você recebe menos. É aquela antiga relação custo-benefício que a gente sempre comenta aqui no Quero Taxa Opções. Não é muito comum falarmos de stop aqui no mercado de opções, né? Isso é mais comum no mercado de ações. Mas veja, quanto mais alavancados estivermos, mais conscientes nós temos de ser. Conscientes no ponto de rolagem e conscientes no ponto realmente de matar a operação. Porque é só assim que o problema é sanado, tá? Rolar, jogar isso daí um pouco para frente, só transfere
o nosso compromisso. Quando você mata uma operação, aí sim você resolveu aquela tua questão alavancagem. Faça isso de forma muito consciente. Estude tua alavancagem e use-a de maneira bem consciente. Dessa maneira você vai evitar problemas no futuro. Eu desejo para você bons estudos, bons trades, boa sorte e um forte abraço.